Olha, hoje nós vamos falar sobre preparando para a chuva. Preparando para a chuva. E aqui diz assim no versículo 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, porém havia comida em toda a terra do Egito. Havia fome em todos os lugares, mas havia alimento ali na terra do Egito. E eu queria pensar com você, né? Como Deus pode prover em nossas vidas. Nós temos falado nas últimas semanas aqui sobre prosperidade, sobre administração, sobre o cuidado de Deus com as nossas vidas. Nós já falamos aqui que atrás de uma grande bênção e fartura há um grande abençoado. E esse abençoado, ele recebe a bênção da administração. Não é? A gente sabe o quanto que é importante a administração. Se você olhar no livro de Provérbios, você vai ver inúmeros textos falando sobre o cuidado, a importância de cuidar dos bens, dos talentos de Deus, mas também de fazer prosperar. Algumas pessoas, não é, lidam muito mal com recursos, com dinheiros, com propriedade e também com aquilo que o Senhor dá para que ele seja o mordomo. Deus deseja que sejamos prósperos. Deus deseja suprir as nossas demandas, as nossas necessidades. Mas nós precisamos buscar em Deus sabedoria. E uma das coisas que faz muita falta no meio das famílias, até mesmo da igreja, é a sabedoria. E muitas vezes o ensino, a disciplina sobre educação financeira. Nós muitas vezes falamos tanto sobre a vida espiritual, mas esquecemos que muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele entra através da escassez e em vez de ser uma bênção do Senhor, ela acaba sendo uma maldição. Quantos divórcios, quantos filhos maltratados, quantos projetos mal sucedidos, porque não aprendemos desde cedo como administrar. Nós olhando a vida de José, vamos ver que Deus o abençoou de uma maneira extraordinária, mas deu a ele o talento de administrar e de ser próspero. E eu queria falar 2 coisas básicas para que você guarde no seu coração. A primeira coisa, para que você seja realmente, próspero em tempo de falência, de dificuldades, você precisa saber investir. E eu estou falando isso antes de saber guardar. Na maioria das vezes, nós ouvimos sempre alguém dizer assim, olha, nós precisamos economizar, nós precisamos guardar. Mas antes de você guardar, você precisa plantar. Imagine só, se você recebe, em um tempo, um aviso que vai ter muita escassez de alimento, e você recebe algumas sementes, e você resolve poupar ou guardar as sementes. Certamente, quando vier o tempo de escassez, aquela semente não servirá para mais nada na sua vida. Deus avisou José, você terá 7 anos de fartura, mas essa fartura não é que o campo produziria por sua própria vontade, mas porque José pôde sair e ir em todos os lugares e semear. Veja bem, meu querido, você precisa empreender, você precisa ser um semeador, você precisa ser alguém que empreende. Eu sempre vou dizer isso. Na maioria das vezes as pessoas vão dizer assim, não guarda. O que adianta você guardar se você não produzir? A vida de José nos ensina que antes de recolher nos celeiros, nós precisamos sair para os campos a semear. Talvez você saiba que daqui a algum tempo vamos ter muitas dificuldades, muita escassez. Hoje é o tempo de plantar, é o tempo de semear. Eu quero dizer uma coisa, o maior inimigo da prosperidade é aquele que simplesmente quer poupar, quer guardar e não quer investir. Eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas têm um bom emprego e durante o tempo que ele tem um bom emprego, ele apenas obtém do seu trabalho, o seu salário que é justo, gasta e poupa. Mas eu digo que quando você tem um emprego, e se o emprego é bom, você precisa pelo menos 10% daquilo que você recebe investir na sua formação. Ah, você tem um curso técnico, faz uma faculdade. Você tem uma faculdade, faz uma pós-graduação. Ah, você tem um curso profissionalizante, faz uma especialização, procura uma atividade diferente, uma atividade nova, algo que seja diferente, mas que lhe dê garantias de quando o tempo do emprego passar, que você tenha a oportunidade de trabalhar. Às vezes você está bem empregado, poderia ter um bom recurso e fazer bons cursos, empreender, inovar,
ampliar e você passa a viver só daquilo. Se contenta, se satisfaz com aquilo e não busca novas fontes. José, no tempo de fartura, ele poderia só administrar o que a terra produzia, mas não foi o que ele fez. José, no tempo de fartura, era tempo de chuvas boas, de tempo de um tempo muito bom. E o que ele fez? Ele plantou mais para que ele pudesse colher nesses 7 anos. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que está satisfeito com o que tem. Mas eu quero dizer a você, não é ser ambicioso, mas aproveita esse tempo de fartura para inovar, para aumentar os seus recursos. Use parte do que você tem para investir no seu crescimento e desenvolvimento. Tá bom? Se você tem um curso, faça outro. Amplie, procure se consultar com alguém. Se você tem um estabelecimento e você está tendo boas receitas, eu quero uma casa na praia, eu quero um carro zero. Cuidado com isso. Empreenda, plante mais, porque daqui a algum tempo você vai poder colher. José ensina isso pra gente. Se você olhar, quando o faraó deu a posse a ele como governador do Egito, o versículo vai dizer que depois disso, José viajou por toda a terra do Egito. Ele saiu da presença do faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. E durante os 7 anos de fartura, a terra produziu muito. Mas por que a terra produziu muito? Porque José trabalhou muito. Olha, quando nós olhamos o versículo 54, havia comida em toda a terra do Egito, porque José empreendeu. A outra coisa que nós aprendemos também com a vida de José é que nós precisamos poupar. Veja que eu estou falando isso depois de empreender. Não adianta você poupar se você não tem bons recursos. Olha, administrar os recursos que você tem é importante. E muitas pessoas desperdiçam. E olha, quando você tem um bom recurso, tem um bom salário, é bom que você tenha, né, provisões para o futuro. Você precisa ter uma conta, você precisa ter um local onde você coloca os seus recursos. Às vezes, né, quando a gente olha a vida do jovem, adolescente, chega a ser temeroso. Quando ele, olha, não tem uma profissão, já quer casar. Não tem uma casa, mas quer ter filhos. Não estou dizendo, às vezes acontece, mas precisa estar na sua mente e os pais precisam ensinar para os seus filhos que eles precisam de provisão, mas também precisa guardar. Todos nós precisamos ter uma conta e ter uma reserva. Por quê? Porque há incertezas. Às vezes uma doença na família, às vezes o desemprego, às vezes você perdeu o emprego de forma inesperada, às vezes você tem uma necessidade com o filho, com os pais. É importante que você sempre tenha algum local para você ter uma reserva, um plano de saúde, se possível, um local para você armazenar os recursos, para você usar em tempos de escassez. Se você observar, José saiu, granjeou muito, plantou muito, colheu muito. O que ele fez? Ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos produzidos na terra. Ele ajuntou, ele pôde guardar. Não adianta você ganhar mundos de dinheiro se você não sabe economizar. Nós podemos olhar e ver a realidade de alguns artistas, alguns jogadores de futebol, que por um tempo eles são muito prósperos, ganham fortuna, e tudo que eles investem é em carros caríssimos, casas altíssimas, casas de padrão social muito alto, custo de vida enorme. Só que acontece uma coisa, a carreira é curta, e quando eles não estão ali trabalhando mais, o que vai acontecer? Ele tem que pagar o IPTU, tem que pagar o IPVA, tem que manter aquele custo alto. E agora não tem mais receita. O que acontece? Vem a falência. Então, às vezes, alguns jogadores que foram brilhantes, foram ricos, invejados, mas depois terminam de uma forma medíocre, de uma forma miserável, mendigando pão aos seus clubes e amigos. Olha, nós precisamos sim investir, plantar, regar, trabalhar, mas se nós não soubermos poupar, economizar,
guardar, nós não seremos sábios. E aí, quando vier fome em outras terras, também terá alcançado nós. Olha, não adianta se José, no tempo de fartura, ele aumentasse a produção e aumentasse o consumo. Não serviria de nada. Mas o que ele fez? Ele aumentou a produção, mas ele recolheu nos celeiros. De modo que quando vier o tempo de fome em toda a terra, é o que o texto diz. Havia fome em todas as terras. Havia fome em todas as terras. Porém, havia comida em toda a terra do Egito. Então, 2 lições para você. Eu queria que você guardasse isso no teu coração. Dos recursos que tiver na tua mão, reserve uma parte dele e invista. Use ele como semente. Plante, né? Faça cursos, aumente, né, a produtividade do teu trabalho, compre equipamentos novos se você é um empreendedor, né? Melhore a fachada da sua loja, melhora, né, a imagem da tua empresa, invista, né, principalmente na rede social, nesse mercado digital, faça alguma coisa para empreender. Se o tempo está bom, faça isso. Mas também guarde, poupe, separe uma porção do que você tem para você poupar. Aquele dinheiro que é intocável, que você não mexa, para que você tenha ele em tempo de escassez, em tempo de emergência. Sobretudo, eu não quero que você esqueça de Deus, né? O compromisso, o dízimo, a devoção ao Senhor, não é? Servo bom e fiel é aquele que também sabe reconhecer a porção do seu Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Espero que você possa ter, né, sucesso na tua carreira, no teu trabalho, na tua profissão. Deus deseja que os seus servos, seus filhos, sejam bem-sucedidos. Ah, pastor, mas eu não tenho muitas ideias, né? Eu sonho com o tempo e que nós possamos na igreja montar uma escola de empreendedores. Uma das coisas que é muito importante para a igreja de Cristo hoje é ensinar as pessoas a gerir seus recursos, a ter boa gestão. Quando a gente faz isso para a igreja, a gente faz isso para as famílias, a gente diminui as tensões no casamento, os filhos vão poder ser bem educados, eles vão poder crescer, desenvolver, eles vão poder aprender com seus pais como gerir as finanças, como investir, mas também como economizar. E isso vai ser uma bênção. Eu sonho com um dia que a gente vai poder ter a escola de empreendedores em nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? É uma alegria muito grande ter esse tempo com você aqui. Deixa eu orar a Deus pela sua vida, pela sua família e também pelas suas finanças, tá joia? Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que és um Deus de prosperidade. Obrigado pela vida de José, que nos ensina, Senhor Deus, um caminho de excelência, de como aproveitar as oportunidades para que possa semear, plantar, para que tenha boas colheitas. Mas também aprendemos, Senhor Deus, a responsabilidade de gastar, para que não haja desperdício, mas que tenhamos sempre celeiros cheios para atender as nossas necessidades e daqueles que estão à nossa volta. Abençoe os seus servos, a sua igreja, para que sejamos prósperos e sejamos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima live na próxima terça-feira. Deus abençoe a sua vida.